Olá, meu nome é Edson Macedo, egresso do curso de mestrado em Ciência da Informação e com muita alegria, né, eu venho prestar esse depoimento ao programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFS. Eu tive o grande privilégio de fazer parte da primeira turma do mestrado em Ciência da Informação lá em 2019. Eu lembro que na época o curso, né, iniciou 3 dias após o nascimento do meu filho, então, sim, são 2 datas inesquecíveis para mim. Então, desde o primeiro dia, né, fui muito bem recebido e acolhido por todos, sem exceção. E o que mais me chamou a atenção, desde o princípio, foi a capacidade, a competência e a pluralidade do corpo docente. Né? Eram grandes nomes, né, que estavam conosco, como as professoras Rosa, Mayra, Gleice, Daniela, Lucileide, Marta, os professores Pedro, Taiguara. Também tínhamos a nossa querida e saudosa Mary Nádia, que recentemente nos deixou, mas cujo legado jamais será esquecido. O corpo docente, ou seja, os alunos, também era um grupo fantástico. Lembro de todos com muito carinho e estavam sempre muito comprometidos com o sucesso do programa. E na época enfrentamos grandes desafios, né, como a pandemia do Covid-19, que assolou, né, o planeta e afetou o curso, mas seguimos fortes e unidos. Superamos tudo, né, juntos, o corpo docente, os discentes e os demais colaboradores do programa, que sempre foram muito solícitos. E o que dizer então da minha professora e orientadora Daniela Lucas da Silva Lemos? Uma profissional brilhante, educadora ímpar e, acima de tudo, um ser humano fantástico, sempre disposta a ajudar e compartilhar seus valiosos conhecimentos. Desde então, eu e a professora Daniela estabelecemos uma sólida e frutífera parceria acadêmica, resultando em agosto de 24, ou seja, ano passado, com a participação de outros colegas, na criação do Laboratório de Ciência da Informação, Dados e Tecnologia, o Cidade Lab, coordenado tanto pela professora Daniela, quanto pelo professor Henrique Cristóvão. Atualmente, estamos atuando em pesquisa aplicada, com contribuições significativas na área da ciência da informação. Os nossos projetos envolvem parcerias com o Governo Federal, IBRAM, o UNB, Tainacan, o Governo do Estado, o Braço da Cultura do Estado, a Secult, a UFS, o STI da UFS e, obviamente, o próprio PPGCI. Atuamos nas áreas de repositórios, bibliotecas digitais, patrimônio cultural, organização do conhecimento, modelagem conceitual, vocabulários controlados, ontologias, metadados, web semântica, link data, demais temáticas ligadas à informação, dados e tecnologia. Então, para todos aqueles que desejam desenvolver suas pesquisas ou retomar seus estudos, dar prosseguimento aos seus estudos na área da ciência e informação, o PPGCI da UFS é o lugar certo. É um programa interdisciplinar, aberto, diverso, moderno, em constante crescimento. Portanto, vida longa ao PPGCI da UFS. Um forte abraço a todos. Meu nome é Alessandra Patuso, tenho o maior orgulho hoje de estar podendo contribuir com vocês em relação ao mestrado em Ciência da Informação da nossa Universidade Federal do Espírito Santo, aonde tive o privilégio, né, de ser aluna da segunda turma, e uma turma muito especial, porque a gente pegou aí o início, né, da pandemia, do Covid-19, então a gente veio aí já com um desafio muito grande em relação à permanência, mas gosto de dizer muito que o que transformou sólido e possível chegarmos até o final foi justamente o nosso corpo docente, o colegiado, encantador, acolhedor e super profissional que a gente tem dentro do programa do mestrado. A minha orientadora, que eu tenho que agradecer muito, Gleice Pereira, que hoje, né, muito além do que somente orientadora, uma colega, uma profissional, uma amiga, além do programa de mestrado. Além dela, outros colegas, né, que fizeram junto essa trilha, essa jornada aí de 2 anos em que a gente fora, né, se encontra, faz projetos juntos. Eu acho que temos que pensar no mestrado não mais como opção de docência, mas sim como uma qualificação profissional. Por meio do mestrado, a gente desenvolve muito competências, conhecimentos, habilidades na área da pesquisa e, principalmente, muito mais que pesquisar, é representar esses dados aonde geram publicações, né, por meio de artigos, de livros, e que isso fortalece o programa. Então, a gente, dentro do mestrado, tem que pensar assim, nessa qualificação para além da docência, né? Esse profissional que assume aí as unidades de informação com todo um potencial vindo do programa de mestrado em Ciência da Informação da UFS.
fica o convite, né, para os graduandos que vão tentar o processo e que não desistam, porque é por meio desse conhecimento, né, da ciência da informação é que nos qualificamos cada vez mais para o nosso mercado de trabalho e para a contribuição social também, relativa ao que a gente aprende dentro desses 2 anos do programa da UFS. Olá, eu sou Eliana Terra, egressa do programa Ciência da Informação da UFES. Com muito orgulho, eu fiz parte da primeira turma e eu me formei em 2000 e retornei aos estudos, né, depois de um longo tempo. E por que isso? Me envolvi no trabalho e quando eu quis voltar para estudar, tive a oportunidade de fazer mestrado na educação, na administração, tive convites, mas eu queria fazer na minha área, né, na ciência da informação. Então, quando eu fiquei sabendo que a Universidade Federal do Espírito Santo iria abrir o curso em ciência da informação, eu comecei a me preparar. Então, para mim foi muito importante participar dessa primeira turma aí, né, porque eu sempre quis fazer na minha área, né. Nós tivemos alunos muito engajados, colegas engajados, que a gente levou para a vida, tem a oportunidade de fazer trabalho juntos com colegas que eu conheci no mestrado. Tivemos professores muito gabaritados, capacitados, profissionais excelentes. A minha professora, né, minha orientadora, que foi a Gleice Pereira, foi mais que uma orientadora, levo para a vida também, se tornou amiga, eu costumo falar que ela é minha amigo anjo, né? E o mestrado, assim, abriu muitas portas na minha carreira profissional. Tive a oportunidade também de fazer algumas publicações com colegas, com professores também da universidade. Tive a oportunidade de ser docente no curso de biblioteconomia. Recebi alguns prêmios também do Conselho Regional da Sexta Região, do Conselho Federal de Biblioteconomia também. Enfim, alguns reconhecimentos vieram depois, né, que o mestrado em si abriu portas para mim. Recomendo para quem está muito tempo sem estudar, igual a mim. Recomendo para quem está fresquinho, que acabou de sair da universidade, né? Porque a gente precisa realmente se atualizar, deixar aí a nossa contribuição social para o nosso estado do Espírito Santo, para o Brasil, por que não dizer para o mundo também. Então, para quem está interessado aí, faça um bom projeto, elabore, leia o edital com calma, com tranquilidade e recomendo aí vocês tentarem essa vaga. Precisando de mim, estou à disposição. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Meneghelli Soela. Eu sou egresso da primeira turma do mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal do Espírito Santo. Fui o primeiro, inclusive, a defender a dissertação de mestrado, né? E eu posso dizer que foi uma experiência incrível, né? Eu vindo das ciências sociais, tive esse desafio de ir para um outro campo de ciências sociais aplicadas e foi um momento bem desafiador que eu pude contar com a experiência, com o profissionalismo e com a acolhida das professoras e professores do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFES, onde eu tive grandes relações com o meu orientador, relações profissionais de trocas, de construção de artigos científicos, de capítulos de livro, inclusive um artigo que foi premiado no CDBD 2019 como o melhor do eixo 8 de Ciência da Informação, onde eu pude começar os primeiros passos nas relações discursivas que eu estabelecia com a relação da informação, com as práticas de desinformação e o contexto temático de interação humano-computador. Nesse primeiro momento, né, com o mestrado em Ciência da Informação, eu pude obter uma série de conhecimentos, aprofundar uma série de metodologias e práticas de saber que puderam me auxiliar para a minha trajetória profissional a posteriori nesse processo.
Eu terminei, no caso, defendi no primeiro semestre de 2021, num período muito desafiador durante a pandemia, com muitas perdas, muitos desafios, onde eu pude contar com o companheirismo, com a acolhida e com os incentivos das professoras e professores do programa para continuar nesse processo. E, em virtude disso, submeti ainda no primeiro semestre para o programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde eu fui aprovado e iniciei o doutorado na linha de organização do conhecimento, onde eu pude aprofundar um pouco mais essas relações de conhecimentos da ciência da informação, interdisciplinarmente conectados com a interação humano-computador, com a terminologia e outros saberes. E no ano seguinte, juntamente com o incentivo das professoras e professores e as cartas de recomendação, essas trocas, esses networks realizados também, eu pude ingressar num estágio de doutorado na IBM Research, no caso, no contexto da indústria, de pesquisa industrial, onde eu pude aplicar conhecimentos adquiridos no programa de pós-graduação da UFES, dentro do contexto da ciência da informação, interdisciplinarmente conectados com a interação humano-computador e outros estudos realizados no contexto dessa indústria e também onde eu tive a oportunidade de publicar internacionalmente. E graças aos estudos realizados também dentro do contexto do mestrado em Ciência da Informação da UFES, eu obtive o prêmio também de dissertação de mestrado do ano de 2022, resultado, fruto desse trabalho coletivo construído com meu orientador, Pedro Ernesto Fagundes, e minha co-orientadora, Mayra Cristina Grigoletto. E, obviamente, construído com todas as professoras e professores as disciplinas que eu realizei, e inclusive das trocas com os colegas, as colegas que também foram fundamentais para alcançar esses reconhecimentos. Então, eu vejo que o programa é uma excelente oportunidade para quem também vem de outras áreas e quer se aprofundar nesses conhecimentos, né, relacionados à ciência da informação e os saberes que o cercam interdisciplinarmente. É uma excelente oportunidade para conseguir construir e consolidar a sua carreira, seja para o contexto acadêmico ou seja, inclusive, para a indústria. Olá, meu nome é Fábio Massante Medina, né, sou aluno egresso do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, né, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Espírito Santo. Ingressei no mestrado no ano de 2023 e concluí agora em abril de 2025. O mestrado ele foi bem produtivo para mim profissionalmente, porque como eu atuo na Biblioteca Central e através do programa ligado à minha área de atuação, que é a ciência da informação, a área de biblioteconomia, ele possibilitou que expandisse, né, a questão do conhecimento acerca das técnicas, dos métodos de pesquisa, né, de todos os estudos que são desenvolvidos dentro da área de ciência da informação. E durante meu percurso no mestrado, eu fui acompanhado, né, pelo professor Dr. Luiz Carlos da Silva, né, professor titular do programa, e a qual nós desenvolvemos uma pesquisa em torno da temática acessibilidade. E durante a realização do mestrado, as disciplinas, né, que foram ofertadas, elas contribuíram muito para a formação, muito para o embasamento teórico da pesquisa e a contribuição muito importante, né, para a consolidação do estudo que estava realizando. Então, o que eu posso recomendar para as pessoas que queiram fazer esse mestrado, é um mestrado bem abrangente, né? Tem diversas áreas que podem ser aplicadas dentro da temática da ciência e informação, então é um mestrado que ele tem um campo vasto de atribuições, né? E acredito que vai expandir muito o horizonte da pesquisa e também dos estudos que possam ser realizados a nível de programa. Então, essa é a minha contribuição para o programa da ciência e informação, trazendo aqui o meu relato de experiência, né? Quão foi importante essa vivência durante as pesquisas de mestrado.